Muito bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje você vai entender um pouco sobre como seu cérebro se formou e como seu inconsciente primitivo influencia nas escolhas que você acredita serem racionais. Eu sou a Josi e esse é o Manual Básico de Você Mesmo, o mínimo que você deveria saber sobre como você funciona. Para explicar um pouco melhor sobre como o nosso cérebro evoluiu para o que nós temos hoje, eu vou me basear no modelo proposto por Paul MacLean. Ele mostra como se nós tivéssemos três cérebros diferentes. É como se olhássemos o mundo através de três visões diferentes ao mesmo tempo, e cada uma dessas visões processasse as informações e reagisse de forma diferente. Ao longo das eras, o cérebro foi se desenvolvendo em camadas, cada uma adicionando novas capacidades e complexidades. Cada nova camada não substituiu as anteriores, mas sim se integrou a elas. Imagina que você comprou uma casa muito simples. Essa casa tem um cômodo, que é a sala e o quarto ao mesmo tempo, um banheiro pequeno e uma cozinha pequena, e você mora lá sozinho. Você então conheceu uma outra pessoa. Vocês resolvem casar e ampliar a casa, fazer o que a gente chama do famoso puxadinho. Vocês constroem um quarto para o casal, um banheiro, uma varanda para o lado de fora e uma copa. E vocês viveram nessa casa alguns anos até que chegaram os gêmeos, Enzo e Valentina. Bom, graças a Deus vocês agora estão ganhando bem melhor e começam uma nova obra enquanto os babies estão no forninho. Enzo e Valentina agora têm um quarto e também fazem uma sala de TV, uma despensa e uma horta do lado de fora. Mas tem uma coisa curiosa nessa casa. Ela não foi reformada entre uma etapa e outra. Os acabamentos da casa, fiação, encanamento, pintura, tudo foi sendo mantido no original entre uma expansão e outra. Então a gente tem uma casa bem simples, com uma expansão que conversa com ela, onde tudo é mais elaborado, e uma terceira camada de casa, muito mais sofisticada, mas a casa é uma casa só. Bom, como isso aqui é um vídeo de neurociência e não da Casa Vogue, vamos neurocientificar tudo isso. A primeira estrutura que surgiu é o que a gente chama de cérebro reptiliano. Ele é responsável pelos nossos instintos mais básicos e primitivos. Ele coordena funções vitais como batimento cardíaco, respiração, instintos sexuais. O cérebro reptiliano coordena o mínimo necessário para você estar vivo. Um peixe e alguns répteis, por exemplo, só têm praticamente as estruturas análogas ao que compõe o nosso cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é inflexível e repetitivo. Ele opera por meio de padrões de comportamento fixos, que foram essenciais para a sobrevivência dos nossos ancestrais. Esses padrões são genéticos e eles não são aprendidos durante a sua vida, você nasce com eles. Uma abelha não para pensar se compensa produzir mel, você não esquece de respirar. Quando uma tartaruga nasce, ela não pensa se é melhor ir em direção à água ou não, ela só vai automaticamente. Conforme os nossos ancestrais foram passando pelo processo evolutivo, uma segunda estrutura foi sendo desenvolvida, que o MacLean chamou de sistema límbico, e com ele surgem as nossas emoções. Ele nos ajuda a aprender com as nossas experiências passadas, associando emoções a eventos e lugares. Essa capacidade de associar emoções a memórias é fundamental para a nossa capacidade de aprender e evitar situações perigosas no futuro. O homem nas cavernas, que era medroso, se escondia ao menor sinal de perigo. O que não sentia medo saía pela floresta achando que o acaso iria protegê-lo enquanto ele andasse distraído, e ele virava comida de leão bem cedo. O primeiro sobreviveu, teve muitos filhos, passou essa característica de sentir medo para os seus filhos, que passaram para os seus filhos e chegou até o dia de hoje. É no cérebro límbico que estão inseridas estruturas importantes como a amígdala, que processa o medo, que a gente vai entender melhor na próxima aula. O hipocampo, que é fundamental para a formação de novas memórias, e o tálamo, que funciona como uma central de retransmissão de informações sensoriais para o córtex, que é a nossa terceira camada. O córtex é a nossa estrutura mais recente e complexa. É o grande diferencial que tornou possível processos sofisticados como a fala, a escrita, o planejamento de tarefas, a solução racional de problemas. Outros animais também têm córtex, como uma baleia ou um cachorro, mas o nosso é muito, muito mais evoluído. No ser humano, ele representa cerca de 76% do cérebro. Eu quero deixar uma observação aqui. Dentro da neurociência, esse modelo do cérebro trino tem críticos fervorosos. Quando eu me formei na Universidade Federal do ABC há 10 anos atrás, essa analogia era mais usada. Muita gente dentro da neuro não gosta, porque da forma como é colocado, pode dar a entender que cada um desses três cérebros é independente, o que não acontece na prática. Assim como na analogia da casa com seus puxadinhos, você pode, ao preparar um macarrão, pegar um tempero que está na horta que você plantou mês passado, preparar na cozinha que está lá há 20 e servir na copa que está lá há 5 anos, eles funcionam todos em sinergia simultaneamente boa parte do tempo. Às vezes, o cérebro reptiliano ou o cérebro límbico podem assumir o controle, levando a comportamentos impulsivos e emocionais. Por exemplo,
Imagina que você está dirigindo e alguém te fecha no trânsito. O cérebro reptiliano te impulsiona a frear rápido e buzinar. É a sua primeira reação. Na sequência, o cérebro límbico pode te fazer sentir raiva e só então o córtex entra em ação para te lembrar que é melhor respirar fundo e seguir em frente, evitando um confronto desnecessário. Ele avalia racionalmente as consequências de uma reação agressiva e modera a reação emocional do cérebro límbico. Em outras palavras, o córtex usa a razão para controlar os impulsos, ou pelo menos ele tenta. Quando a gente fala em evolução do cérebro humano, é complicado mensurar o peso do tempo por dois motivos. Primeiro, que nós somos resultado de um processo evolutivo. Estima-se que o surgimento da vida na Terra tenha acontecido há 3,5 bilhões de anos atrás. E o cérebro não surgiu de uma hora para outra. Primeiro, não havia nada que pudesse ser comparado com o cérebro. Depois, foram surgindo estruturas muito rudimentares que foram sendo modificadas aos poucos até chegar ao que temos hoje. Um outro fator que torna tudo muito abstrato é que estamos lidando com números muito grandes. Se eu falo para você que eu vou te dar R$10 e eu falo para você que eu vou te dar R$100, no seu cérebro você consegue mensurar muito bem a diferença entre esses dois valores. Mas se eu falo para você que uma coisa aconteceu há 20 mil anos atrás ou que uma coisa aconteceu há 200 mil anos atrás, é como se não fizesse tanta diferença assim. Então, para eu conseguir passar para vocês uma demonstração mais palpável da relação do cérebro humano com as mudanças do nosso ambiente, eu vou pegar emprestada a ideia do calendário cósmico do Carl Sagan. Nesse calendário, ele comparava o tempo de vida na Terra com o calendário de um ano. Como o que nos interessa é especificamente a evolução do cérebro humano, eu não vou considerar o surgimento dos primeiros micro-organismos. Eu vou colocar como ponto inicial o surgimento do nosso gênero Homo, que estima-se ter acontecido há cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Considerando que 2,5 milhões de anos atrás é nosso 1º de janeiro, e o momento em que eu estou escrevendo essa aula são 23 horas, 59 minutos e 59 segundos de 31 de dezembro do nosso ano hipotético, podemos contextualizar da seguinte forma. 1º de janeiro, nosso amigo Homo habilis entra em cena. Nossos ancestrais aqui viviam como os animais selvagens que a gente conhece hoje, por aí sem rumo certo, sem lenço, sem documento, não tinham moradia fixa e dormir era um desafio diário. Que legal, uma caverna! Ok, mas as cavernas não eram como as que a gente visita hoje em parques ou reservas. Ele podia entrar na caverna e ter um tigre lá dentro, e aí game over. A caverna era escura, ele não tinha lanterna. Se tivesse uma cobra ou um escorpião lá dentro, game over. Se ele entrou, não tinha nada disso, ele começou a dormir e qualquer um desses visitantes aparecesse enquanto ele estava dormindo, game over. Era difícil comer, era difícil não ser comido. Se ele desse mole com seu filho, do nada passava uma ave e levava o filho dele embora. Ele tinha que estar todo o tempo atento a tudo. Uma tosse, um tropeço que resultasse num tornozelo torcido ou uma febre simples podiam significar o fim da linha, porque não tinha farmácia, não tinha remédio, não tinha internet para pesquisar o que fazer. Eles viviam do que dessem a sorte de encontrar na natureza. Se passavam por uma árvore cheia de frutas, tinha fruta para comer. Se encontravam um animal pequeno, eles caçavam literalmente na unha, até 15 de dezembro do nosso ano hipotético, que foi quando surgiram as primeiras ferramentas de pedra. Somente em 30 de dezembro surge a agricultura e os nossos ancestrais pararam de perambular sem rumo. Conseguir alimento começou a ficar mais fácil e morar num abrigo fixo era muito mais seguro do que ficar perambulando por aí. Esse é um ponto muito importante para a gente explorar aqui. Você consegue perceber o quão difícil era conseguir alimento e se manter vivo até o dia 31 de dezembro? Você consegue perceber que o nosso cérebro evoluiu e se adaptou em um contexto completamente diferente do que é a nossa vida hoje? O mundo em que a gente vive mudou muito rápido em um curto espaço de tempo, mas o cérebro não evolui tão rápido. O nosso cérebro é o mesmo de milhares de anos atrás e ele não foi feito para viver em 2026. Dia 31 de dezembro, 3 horas da tarde, surgem os primeiros sistemas rudimentares que deram origem ao sistema de escrita que a gente tem hoje. Às 9 horas da noite do dia 31 de dezembro surge a energia elétrica. Embora o nosso neocórtex nos permita planejar, raciocinar e tomar decisões ponderadas, grande parte do nosso dia a dia é coordenado pelos nossos mecanismos mais primitivos, o que a neurociência cognitiva chama de processo dual da mente humana. Você vai encontrar essa abordagem com vários nomes diferentes dependendo do autor. Sistemas 1 e 2, sistemas top-down, sistema rápido e devagar. Nessa abordagem, a gente considera os nossos processos cognitivos em dois grandes grupos.
Um é conhecido como sistema 1, é o mais primitivo, é o que a gente faz automático, no instinto. Ele passa por um caminho mais curto no cérebro, então ele é muito mais rápido, consome muito menos energia e o seu cérebro sempre dá preferência para esse caminho. Aqui vale a pena eu te dar um dado. O cérebro humano tem 2% da massa do seu corpo e consome 20% da massa total em repouso. E a gente já conversou sobre como o nosso cérebro evoluiu tentando ao máximo economizar energia. O sistema 2 é o racional. Ele é muito mais lento e consome muito mais energia. São os processos que exigem esforço do seu cérebro. Quando uma decisão é tomada de forma racional, baseada em argumentos lógicos, é sistema 2. Só que, lembra que eu te falei sobre as 3 camadas do cérebro? Que elas não funcionam de forma tão independente assim? Pois é, os nossos processos racionais também não são tão racionais assim. Na verdade, eles são fortemente influenciados pelos nossos sistemas mais primitivos sem que a gente perceba. Na década de 90, Antoine Béchard e Antônio Damasio fizeram um experimento onde os voluntários recebiam 4 baralhos e uma quantia de dinheiro fictícia. Eles tinham que ir tirando essas cartas desse baralho e conforme eles iam tirando essas cartas, eles podiam ganhar ou perder dinheiro. O que eles não sabiam é que tinha uma sequência lógica para eles ganharem ou perderem, dependendo de qual montinho eles tiravam a carta. O curioso aqui é que em determinado momento, os participantes começaram a acertar as cartas da sequência, mesmo antes de entenderem conscientemente qual era a sequência. Eles não tinham percebido conscientemente, mas os processos inconscientes dele já tinham decodificado a sequência e já estavam direcionando o comportamento deles para tirar a carta mais vantajosa. Para você ter uma ideia, a quantidade de informação que seu sistema 1 recebe está na casa das dezenas de milhões de bits por segundo. A quantidade de informação que seu sistema 2 toma conhecimento está na casa das centenas. 10 milhões de bits sendo processados aqui, enquanto 100 bits são processados aqui. Não estamos falando em o dobro de vezes, em 10 vezes. Estamos falando em 100 mil vezes mais. Você toma consciência de muito pouca coisa. Quando eu fiz o curso de ansiedade e transtornos de estresse da Universidade de Harvard, eu conheci um estudo muito curioso feito na Suécia em 2005. Eles mostraram alguns pares de fotos de mulheres para os participantes e pediram para eles dizerem qual das duas eles achavam mais atraentes. Eles foram mostrando muitos pares de fotos e depois trocaram as primeiras fotos. Pegaram fotos que não foram escolhidas e perguntavam para os participantes por que eles escolheram aquela. E a maioria não questionou. Muito pelo contrário, a mente deles criou um porquê. Teve participante que disse que escolheu por causa dos brincos dela que eram muito bonitos. Mas a mulher que ele tinha escolhido não estava usando brincos. Teve um outro que disse que ela lembrava uma tia de quem ele gostava muito, mas ele não tinha escolhido ela. Basicamente, o nosso consciente gosta de ter respostas racionais para as coisas. Quando ele não tem uma resposta, muitas vezes ele simplesmente cria uma. Já o seu sistema 1 não tem esse problema. Ele não precisa de uma resposta racional para as coisas. Ele geralmente toma decisões baseadas em experiências passadas. O seu sistema 2 abraça essa decisão como verdade e cria uma justificativa lógica e coerente para ela, mesmo que essa resposta não seja verdadeira. Essas histórias que a mente cria para justificar o que ela aceitou como verdade se chamam confabulações. Já ouviu aquele ditado, meus amigos não têm defeitos? Meus inimigos, se não tiverem, eu arrumo? Em agosto do ano passado, eu estava no MEVAM, que é um congresso de saúde mental muito famoso que acontece todo ano no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. E lá eu conheci uma psiquiatra que me contou sobre um paciente que tinha muito medo de dirigir. Ele chegou a tirar a CNH, mas ele não dirigia. Só que a mente dele não falava isso para ele diretamente, ficava arrumando desculpas. Em determinado momento, ele começou a ver uma série chamada Top Gear sobre pilotos de corrida. E aí ele concluiu que deveria terminar de ver a série antes de começar a praticar, porque a série ajudaria ele a entender como bons pilotos pensam. E aí ele seria um piloto melhor se ele entendesse como pilotos pensam. São mais de 20 temporadas. E ela perguntou para ele se ele estava assistindo. E ele disse que teve que dar uma parada, porque estava muito corrido no trabalho. É um exemplo claro de confabulação. A mente criando uma narrativa para te convencer a não fazer mudanças. E todos nós fazemos isso, com mais frequência do que você imagina. Outro experimento que eu quero te contar foi publicado em 2017. Os pesquisadores deram 3 vinhos para os voluntários provarem. Um era de uma marca que custava 3 euros, o segundo custava 6 euros e o terceiro custava 18 euros. E pediram para que os voluntários dessem nota para cada um desses vinhos. O resultado foi dentro do esperado. O vinho de 18 euros recebeu a pontuação mais alta. Mas aqui vem o primeiro dado que eu não te contei. Não eram 3 vinhos.
Cada voluntário tomou 3 vezes exatamente o mesmo vinho, tirado da mesma garrafa, achando que eram 3 vinhos diferentes. E aí você pode pensar, eles inventaram porque queriam parecer que entendiam mais de vinhos. Mas aqui entra a segunda informação que eu não falei. Esses voluntários fizeram esse teste ligados a um aparelho de ressonância magnética funcional. As notas mais altas para os vinhos mais caros vieram acompanhadas de uma maior ativação das áreas de recompensa e prazer do cérebro. Essas pessoas realmente sentiram mais prazer ao tomar o vinho que elas achavam ser mais caro. Agora, o último experimento que eu quero te apresentar hoje, ele foi feito em 2012. Pegaram alunos de uma universidade e para alguns deram um jaleco branco, dizendo que era um jaleco de médico. Para outro grupo deram exatamente o mesmo jaleco branco, mas para esses disseram que era um avental de pintor. Esses alunos então fizeram um teste que mede atenção e velocidade de raciocínio. O que eles viram foi que o grupo que acreditou estarem vestidos de médico durante o teste erraram menos da metade das questões do que o grupo que acreditava estar vestido de pintor. A forma como os voluntários estavam vestidos influenciou diretamente na sua capacidade cognitiva. Agora que você entendeu até aqui, eu consigo te mostrar esse triângulo, que é a nossa tríade cognitiva. Perceba que os vértices são interligados por setas duplas. Isso significa que os seus sentimentos influenciam seus comportamentos e seus pensamentos, os seus comportamentos influenciam seus sentimentos e os seus pensamentos pensamentos influenciam seus comportamentos e seus sentimentos. Por exemplo, quando você está ansioso, um sentimento de medo dispara um pensamento catastrófico, como não vai dar certo, que te leva a um comportamento de evitação, como deixar de fazer coisas que seriam ótimas para você, mas que você não faz, porque no fundo você tem medo de dar errado. Aí você cria confabulações para arrumar uma desculpa para não fazer, e se sente mal por não fazer, e por aí vai. Você precisa trabalhar os 3 vértices, e é isso que eu vou te ensinar a fazer aqui nesse curso. Eu te avisei que não estávamos aqui para brincadeiras. A gente está só começando. Quem entende como o cérebro funciona, controla a própria vida.